Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para explicar para vocês a voz passiva na língua inglesa. Passive voice. Ok? Let's go. Então, aqui nós colocamos uma imagem em língua portuguesa para vocês terem, assim, a noção de como transformar as frases da língua inglesa na voz ativa para a voz passiva. Então, aqui tem uma forma bem básica para vocês entenderem. Ó. Então, a voz ativa, tá ali a frase, ó. O gato comeu o rato. O que aparece mais? O que enfatiza mais aqui? O sujeito, que é o gato. Na voz ativa, quem pratica a ação é a voz ativa. Agora, como é que a gente passa isso para a voz passiva? Jesus Christ. Então, a voz passiva vai ficar como? O rato foi comido pelo gato. Observem que na voz passiva nós temos dois verbos, ó, foi comido. E na voz ativa, só um, comeu. Todos os dois estão no passado. Só que na voz passiva, nós vamos usar o verbo to be no passado e o verbo principal no past participle. Então, vocês têm que ir lá naquela lista e ver como eles ficam, né, nessa forma. Aqui, só para vocês realmente verem a diferença, né, que tem da voz ativa para a voz passiva, uma imagem da língua portuguesa para transformar para a língua inglesa. Então, agora a gente vai ver como é que ficou essas duas frases aqui na voz ativa e na voz passiva. Então, assim, ó, a voz ativa, a gente chega com tudo e dá notícia. Ó, ele morreu. Quê? É isso. É essa voz ativa. A voz passiva, a gente vai falar com mais delicadeza, com uma forma mais sutil, assim, né? Não, é que aconteceu isso, tal. Então, a gente vai falar de uma maneira mais, assim, delicada. Por isso que tem essa diferença. Let's go! Então, é isso mesmo. What? O que? Diferença, Jesus. Vamos lá para a diferença, então. Aqui, nós temos as frases em inglês, tá? Aquela lá, da foto lá, da língua portuguesa do gato e do rato. Então, ficou assim. The cat ate the mouse. Então, o gato comeu o rato. Tá na voz ativa, porque a gente observa aqui mais o sujeito, que é o cat, o gato. The mouse was eaten by the cat. Aqui, na voz passiva, porque a gente observa o quê? Mais a ação do que o sujeito, certo? Então, ficou assim a frase lá daquela foto, daquela imagem lá da língua portuguesa. The cat ate the mouse was eaten by the cat. Observem os dois verbos, ó. Was, eating. Was, verbo to be no passado, e o eating é lá do past participle. Aqui nós temos o verbo no passado também, só que é só um. Aqui na voz passiva, vocês sempre vão ter que colocar o was. Então, a passive voice é utilizada para contar o que acontece com os objetos da ação, ao contrário da ativa que contamos com o sujeito, que realiza a ação. Aqui temos alguns exemplos, tá? Que a gente fez. A gente gostaria que vocês lessem esses exemplos, copiassem no caderno, treinassem para que vocês frisassem bastante esse conteúdo, tá bom? A voz passiva é formada com auxílio do be, que é o verbo to be no passado, seguido do verbo no particípio passado, que é o principal. Quando necessário, o agente da passiva é precedido pela preposição by. É igual lá naquela frase lá do gato, né? By the cat, foi comido pelo gato. The poison apple was bitten by Snow White. To bite, que é infinitivo, ficou bitten, que é particípio passado. Os usos. É usado para enfatizar mais a ação, né? A forma da passiva. É como eu falei, a gente vai dizer de uma maneira mais sutil, certo? Leiam com atenção, tá? Esse esqueminha que a gente realizou aqui para vocês. Nota.
Na maioria das vezes, a voz passiva só é utilizada quando a ação for mais importante do que o sujeito. Só é utilizada quando a ação for mais importante. Igual esse exemplo aqui, ó. Brasil foi descoberto em 1500. Brazil was discovered in 15,000. Então, a ação aqui, que é o esquema, que temos que ficar ligado aqui na ação, entendeu? Então, a ação, voz passiva. O sujeito, voz ativa. Ok? Continuando. Aqui, vocês têm a lista dos tempos verbais, simple present, present progressive, simple past, past progressive, present perfect, past perfect, simple future e os modais, que são aqueles verbos modais. Como é que eles ficam na voz ativa, como é que eles ficam na voz passiva? Vocês observem aqui e nas outras listas também, que vocês devem ter em livros, pesquisem na internet, lá no Google, como é que eles vão ficar na voz ativa e na voz passiva, ok? Depois nos exercícios que vão estar junto, inseridos ali para vocês realizarem, tá? E aqui então a gente finaliza, né, a nossa aula de hoje sobre a voz passiva dos verbos em inglês, ok? The end, thank you for much, ok? E até a próxima aula, pessoal. Bye, bye.